Olá, eu sou Renata Tasca, psicanalista e membro associado da SBP Camp. E junto com a minha colega Marcela Casácio, também psicanalista e membro associado, coordenamos o Fale Mais sobre Isso, o podcast da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas. O nosso podcast tem como objetivo falar sobre psicanálise, seus desafios, nossa sociedade e suas atividades. Até agora, estávamos fazendo um apanhado geral a respeito da nossa sociedade, como teve início, suas atividades, o que acontece um pouco dentro dela. Hoje, inauguramos uma nova temporada, onde abordaremos trabalhos dos nossos membros, bem como temas atuais, para esquentar nossa conversa aqui. E para dar início a essa nova fase, Vera Lamano generosamente topou entrar com a gente nessa. Ela que é membro efetivo, analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas, e atua como diretora do Instituto de Psicanálise, é escritora e tem os livros publicados O Trabalho do Negativo, Vivendo na Fronteira, Narciso sob Tinta, entre outros. Então, Vera, muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente de novo. Eu que agradeço, É um- Renata. Eu acho que pode ser sempre muito interessante, né? A gente poder conversar sobre um texto que escreveu, o que pensou, aonde certas experiências clínicas nos levaram, nos fizeram questionar, refletir a respeito da teoria e da técnica psicanalítica, não é? Uhum, Então, eu fico muito agradecida que vocês escolheram esse texto meu, História, Espaço e Tempo no Processo Analítico. uhum. Foi publicado na, Ele na foi revista publicado na Cali. Caliban, né? E ele ganhou Isso, o prêmio, eu acho legal a gente falar, né? Que ele ganhou o prêmio de psicanálise e liberdade, né? Otorgado pela Federação Psicanalítica da América Latina. E além de publicado na Caliban, ele foi também publicado no livro Trabalho do Negativo, da Casa do Psicólogo, né? isso, E é um isso. trabalho muito instigante, né? Que eu acho que ele mistura poesia com técnica, com clínica. É um trabalho muito gostoso, né? E aí, Vera, no seu trabalho, né, a gente, assim, é levado a pensar na clínica, na análise contemporânea, né? E acho que uma coisa que está no imaginário, assim, das pessoas no pessoal da saúde, é que tem um inconsciente que é um baú, né? Cheio de mistério e que o analista, quando ele está lá com o paciente, ele vai descobrir isso, vai interpretar e o paciente vai ser curado, né? E aí no seu trabalho, diferente disso, você vai ter sendo uma experiência dos encontros, né? Onde existe a possibilidade do analista receber o paciente como um todo, né? E vai explorando a humanidade, né, da pessoa. E você compara o analista ao romancista, né? Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente aí dessa comparação. Então, ah, é bem interessante, né, Renata? Isso que você diz daqueles pacientes que nos, não, que trazem um baú inconsciente que a gente vai tentando desbravar, decodificar, não é? E desvendar, interpretar as tantas coisas que esse baú contém. Mas, na verdade, esse trabalho, o que me levou a escrever esse trabalho é que desde mais ou menos meados de 1990, eu venho atendendo pacientes que eles não trazem um baú cheio de coisas para a gente desvendar. Uhum, Pacientes que, no dizer de Green, travestem e transformam o sofrimento, a raiva, a impotência em paralisia psíquica, e o que predomina no encontro analítico é uma espécie de vácuo e um sentimento de inutilidade. uhum, Eles não são aqueles pacientes que vêm, trazem sonhos, né?
e que nos levam a ficar em atenção flutuante, eles associam livremente, nós associamos livremente. Não, né? Eram pacientes, né, que o nada e a ausência se tornava a modalidade mais forte e mesmo a única manifestação possível da realidade. A ausência sendo mais real do que a possibilidade de uso, por exemplo, do analista e do setting analítico. E interessante é que foi com esses pacientes que a noção de história, espaço e tempo no processo analítico foi tomando forma, foi me interessando e que me levou a escrever esse trabalho, né? Esse trabalho diz respeito a isto, né? Como é que a gente constrói espaço, tempo e história no processo analítico, em especial com esses pacientes, não é? Em que a possibilidade de usar o analista e o setting analítico é assim, quase tende a zero. Eles não trazem um baú cheio de coisas, as angústias, né? E que querem que a gente, esperando que a gente decifre, decodifica, né? É porque daí E você fala um pouco, né, uma postura mais concreta, né, com essa é, dificuldade de situar, né, de ter uma fluidez, de podendo resgatar algumas questões internas. Esse vazio fica bem evidente, né, no trabalho, quando você o vazio é a ausência, né? De história, espaço, tempo, passado, anseios pelo futuro, né? E são pacientes que apresentam recursos simbólicos precários, pobreza imaginativo, apego à concretude, incapacidade para utilizar livre associações de ideias. Eles têm quase nada de curiosidade sobre si, né? Mas eles vêm para análise. E aí, o que será que eles buscam? Como é que a gente pode trabalhar com esses pacientes, né? O que de recursos técnicos a gente teve que desenvolver para atender esses tipos de pacientes? Isso tem a ver com a psicanálise contemporânea que você disse há pouco, não é? Uhum, uhum. E como é que a gente pode pensar essa psicanálise contemporânea, né, Vera? Acho que pegando esse gancho, em comparação à tradicional, porque você vai falando de construir junto com o paciente, né? No seu texto você fala disso, né? Que é uma transmissão de inconsciente para inconsciente e que o que importa é o que está acontecendo ali na sala de análise, né? É. Eu me vali de alguns escritos de alguns colegas. Uhum, Por exemplo, um trabalho muito interessante da Silvia Cordello sobre solidões nos nossos tempos, uhum, né? E também do trabalho do André Green, do André Green sobre o trabalho do negativo e do Bolognini, não é? É muito interessante porque o trabalho da Cordello, ela fala que o analista ele deverá receber o paciente da maneira que ele vem, não uhum, é? Às vezes eles vêm e o analista deve ser um porto seguro. Às vezes esses pacientes enfrentaram um deserto desolador, uma calmaria insuportável. Às vezes eles vêm com é, estilhaçados internamente, embora não tenham consciência disso, não é? E o Bolognini, ele vai falar no texto O Bar do Deserto, do garçom que sempre está lá. uhum, Ele está lá.
E vem assim aquele mundo de gente, vem, conta história, não conta história, fica em silêncio, mas ele está lá recebendo aqueles fregueses, aqueles clientes que chegam, da Uhum, maneira que eles podem, né? uhum, É, do jeito que eles podem. E isso eu achei muito interessante. E a partir, né? é, e a partir dessa ideia do Bar do Deserto, eu me lembrei também do filme Bagdá Café, uhum, da alemã Jasmine, que chega no deserto de Mojave sem eira nem beira. É uma viajante, não é? Amigável e cortês, pois em terras estrangeiras há de se conhecer a cultura e hábitos. Então, veja, é a gente, né? O divã passa a representar não só o espaço das interpretações transferenciais e contratransferenciais, mas também o porto que acolhe quem vem do mar, pelo tempo que for necessário, para restaurar os danos provocados na viagem. A sala de análise passa a representar também, como sugere Bolognini, o bar no deserto com seu garçom, alguém que está lá, que mantém a porta aberta, que é reservado, porém disponível. Ou então, a alemã Jasmine, personagem do filme Bagdá Café, que ela chega, né? Mas ela tá atenta, ela chega naquele lugar mais estranho, ela é uma estrangeira e ela há de ficar muito atenta para conhecer a cultura e hábitos locais. uhum, Então, grosso modo, não é? Essa metáfora do porto, do garçom no bar deserto, da alemã Jasmine, me ajudaram nesse texto a pensar, a refletir o que a flexibilidade da técnica, a expansão da técnica com esses pacientes. uhum. Aí você fala também, né, que o fato de estar ali é poder ser um outro, né, que às vezes o paciente não tem esse outro para ouvir, para ser acolhido, né? Uhum, Achei bonito que tem um pedaço que você fala assim, que é como tá lá para poder formar uma penugem, né, para ele ter um aconchego, um canto, né? uhum, Para ele chegar e poder ir falando e ter alguém que vai podendo ajudá-lo a olhar quem ele é de um outro jeito, né? Eu acho que você é, usa muito a metáfora, né? No seu isso. atendimento com os pacientes, né? Isso é uma coisa muito bacana, né? Que vai ajudando os pacientes a sonhar, né? E tem a história também do Gabriel Joaquim, né? Que você coloca, que acho que quando você fala dos pacientes estilhaçados, né, que vem aos pedaços e que ele vai construindo uma casa, né, com os E passos é que ele quer. interessante que ao longo do trabalho eu conheci, ao longo da escrita desse trabalho, Uhum. eu conheci a história de Gabriel Joaquim e foi quase um contraponto Hum, para essas histórias que eu trouxe também desses pacientes, não é? Que com uma espécie de paralisia psíquica. A história de Gabriel Joaquim é o oposto disso, hum, não é? é, E me ajuda a pensar como é que esses pacientes com paralisia psíquica, qual que seria o trabalho analítico a ser ali implementado para conseguir alcançar algo dessa mente trazida pelo Gabriel Joaquim. Ele é um homem simples e com uma história extraordinária, né, Renata? eu acho legal. Conta um pouquinho a história dele, que eu acho que é bonita, né? É Acho que as bonita, pessoas... né? É bonita, é muito legal. Então, o nome dele é Gabriel Joaquim dos Santos. Um Uhum, homem pobre, negro. Ele era um trabalhador das salinas da região de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. uhum, E até os 92 anos, quando morreu,
embelezou seu lar com materiais recolhidos no lixo doméstico e no refúgio das obras civis do local. Quando ele começou a fazer isso, os vizinhos e parentes começaram a achar que ele estava ficando louco, Uhum. né? Mas isto não o intimidou. Já rapaz, em 1912, começou a construção de uma casa próxima ao lar da família. Pequena, de pé direito baixo, e três cômodos apenas: sala, quarto e depósito para guardar quinquilharias. Um dia, enquanto dormia, viu a imagem de um enfeite que embelezava a casa. Uhum. Olha que É muito interessante, legal. Uhum. não é? É. Como não tinha recurso para comprar o material necessário, surgiu em sua mente uma ideia: usar o lixo abandonado nas estradinhas da região. Garimpar nesses montes de detritos, cacos de cerâmica, de louça, de vidros e toda uma série de objetos considerados imprestáveis para o uso, tal como os velhos bibelôs, faróis de automóveis, não é? Ele vai falando, é interessante esse processo de construção de um espaço psíquico, aí sim, um baú cheio de quinquilharias, destroços, mas que tem um sentido, tem um significado para aquela pessoa, não Uhum. é? É. E é E bonito. para ele, É, é, é bonito não que ele fala, havia, né, das flores, né, que ele vai construindo, né, que ele pega os sim, cacos e à noite ele pega um pedaço lá de espelho, de cerâmica, e cada pessoa que trazia qualquer coisa ele botava, né? Então, ele botava até na leitura, assim, agora te ouvindo, né, é muito vivo, né, essa coisa, essa presença, acho que assim, tanto a sua presença como analista, como assim, a presença dele fazendo isso na casa dele, construindo a com casa. casco e transformando aquilo num lugar vivo, né? Que eu acho Isso, que é essa a questão, né? Que às vezes você fala de um lado ali no paciente que fica tão paralisado que essa vivacidade, a construção com os cacos que estão dentro não é possível, né? isso. E aí, por isso que é um contraponto, né? Essa história dele é um contraponto e uma belíssima metáfora para nós analistas, não é? Uhum. No trato, no trabalho com esses pacientes, né? Porque para ele, para o Joaquim, Joaquim. Gabriel Joaquim, não havia materiais nobres. O imprestável, o estragado, o feio e inútil transformava-se através de seus olhos em matéria preciosa para a sua criação artística. No trabalho analítico, a gente pode pensar na criação Uhum. de registros simbólicos, né? Para lidar com a sua própria história num determinado espaço e num determinado tempo. Limpo. E o Gabriel, ele aprendeu a escrever junto com um amiguinho da infância e ele tinha um caderno de apontamentos. Uhum. Essa parte É, é ótima, né? é É. muito legal, né? E nesse caderno de apontamento, ele não informava apenas os fatos e acontecimentos do seu cotidiano, né? Ah, hoje fiz isso, aquilo fez aquilo, hoje peguei um caco. Não. Ele contém também a poética do Gabriel Joaquim, né? A Uhum. experiência estética, poética do Gabriel Joaquim. E ele diz: Eu tenho um pensamento vivo. A casa depende do espírito, é uma casa espiritual. Aquelas flores é feita de caco, É. caco de pedaço de pedra, porque eu quero fazer que fique aí, não se desmanche. A chuva bate, lava, é uma sempre viva aquilo, não é? É A muito. condição de simbolização mantém o espaço psíquico sempre vivo. E ele diz assim: vem uma pessoa com azulejo, eu boto, vem uma pessoa com caramujo, eu boto. Essa relação com o outro, a intersubjetividade e a condição psíquica para simbolização, né?
E é legal, né, que você fala que a casa tem alma, né, tem uma história, né? É. É, a casa é Ela fala, essa casa não é uma casa, é uma história, ele história, fala, né? né? É uma história porque foi feita de pensamento e sonho. E aí, não é? Ah, dá para fazer uma ligação bastante estreita com os conceitos da psicanálise contemporânea, principalmente que vieram de Ogden, sonhar os sonhos não sonhados do paciente, Uhum, sonhar os choros interrompidos, né? uhum, Então, o analista quase que empresta a sua mente para na sessão analítica para sonhar os sonhos do paciente, através do conceito e da condição de reverie, não é? A uhum, reverie está ligada ao pensamento onírico de vigília, né? Você está ali com o paciente, de repente vem um caco, vem um objeto que parece inútil, uma fala, ah, algo assim que parece tão inútil, tão pouco nobre para um processo de análise, como, por exemplo, um sonho, né, elaborativo que o paciente traz, inicia uma conversa. Não! São cacos, são uhum, pedaços, e que através deles a gente vai construindo junto com o paciente os seus sonhos, sua história, o espaço que habita, o uhum, espaço que deseja habitar, não é? O tempo que está, que tempo ele está, não uhum. é? Uhum. E acho que Não é? a gente pode pensar, né, nesses cacos que você está falando, de repente, né, a gente está atendendo, vem uma letra de música, vem a imagem de um filme, um poema, né, que eventualmente você para, olha ali, aí você comunica, aí o paciente a partir daquilo fala uma outra coisa, né, e É. vai, vai sonhando junto na sessão, né? Isso, de forma muito semelhante, eu fiz com a escrita desse trabalho. Uhum, Eu comecei com algo, depois eu me lembrei do trabalho do Bolognini, que eu tinha lido há algum tempo, eu me lembrei do trabalho da Silvia Cordello, sobre o analista oferecendo um porto uhum, para o paciente, e me lembrei depois da Jasmine, da alemã Jasmine, do Bagdá Café, que também fala de um bar no deserto. É uhum. assim, não Foi é? construindo. Aí Muito depois semelhante. e é legal porque depois você falou do cineasta também, né? Que você foi comparando as questões todas da análise. Achei bonita essa E costura. isso, depois disso, né? Eu também ao longo da escrita desse trabalho, veja como é interessante, né? Que a escrita de um trabalho psicanalítico, ele também é regido pela livre associação de ideias, Uma escrita não sonho, é? tem que ser agora, né? É, Um sonho e a escrita vão se entrelaçando e vai construindo, né? Vai vai acontecendo. construindo através de uma livre associação de ideias, né? E a gente vai construindo essa casa sempre viva, né? Um Hum, texto vivo, interessante, que vai tocar, porque é um texto aberto, né? E a ideia não é fechar, com um texto como esse, a ideia não é fechar, com conceitos, Analisa. psicanalíticos que encerram a conversa. A Uhum. ideia é abrir conversa, que nem nós estamos fazendo hoje. Porque leva a gente a sonhar, né? Essas questões de ser analista, de pensar na associação, no encontro. Tem um momento que eu achei muito importante também, que você fala, né, que o analista é testemunha, né, Sim, de estar ali com o paciente e que ele é testemunha de uma narração insuportável. Eu achei isso tão profundo e isso. importante, né? Que às É, vezes, né, falando do lado árduo do nosso trabalho, né? Que é preciso poder sustentar junto com a pessoa esse insuportável para ver o que que dali brota, surge para ser sonhado, né? Mas que tem uma hora que
a situação fica muito árdua, né? Que chega a ser Fica. insuportável, né? Eu escrevi aqui testemunha, não só porque vê com os próprios olhos o que ocorre ali na Uhum, relação, no encontro analítico, mas também como aquele, o analista, como aquele que não vai embora. Alguém que consegue ouvir e sonhar na narração insuportável do outro, seu silêncio, sua paralisia psíquica, sua uhum, agonia, seu terror sem nome, e que também aceita que suas palavras levem adiante, como num revezamento, a história do outro. uhum, O analista não se inclui de todo, ou então não poderá ver, não terá distância suficiente para perceber as tensões. Tampouco poderá ficar muito alheio, isolado na construção de suas próprias ideias. Ao mesmo tempo que o analista se mantém conectado com seu paciente, está também em busca de si mesmo. O que que, onde é que isso me tocou? uhum, Às vezes, não é? O silêncio do analista, o terror sem nome do analista, aquele desespero sem palavra, que uhum, se manifesta por gestos bruscos, por suspiros, ah, por aquela respiração ofegante, não é? uhum, É, nos leva, nos toca em algo também que vivenciamos em algum tempo passado, presente, com outro paciente, ou quando lemos um romance, e aquilo vai sendo trabalhado, não é? Você não uhum, vai falar diretamente para o paciente, olha, eu estou sentindo isso, né? Mas aquilo vai sendo trabalhado na mente do analista, até que em algum momento, naquela sessão ou em outras, alguma palavra viva pode vir do analista no sentido de construção de um espaço simbólico na sessão de análise. Algo que falta no paciente. uhum, Pode faltar mesmo no paciente que vem com o baú cheio de coisas, né? Em algum momento da análise, pode aparecer uma precariedade simbólica para lidar com diversas experiências passadas, dores, lutos, não é? uhum, uhum. É uma hora onde agora eu pensei um pouco, né? Que também tem o seu texto aí que você fala sobre o desenlutamento. Eu pensei um pouco nisso também, né? Que tem um Sim. momento onde a coisa não está acontecendo e que então ela passa a acontecer, né? Acho que também tem, É, né? Chega num ponto ali que o paciente não consegue falar, tem uma coisa que está difícil, que tá, e o analista sustentando, mas que algo ali no encontro, né, vai possibilitar que aquele movimento emocional possa então voltar a um curso, ter um outro curso, ser simbolizado de uma outra forma, né? é. O desenlutamento da palavra viva, né? Para Isso, dar isso que eu pensei. conta daquilo que ainda não pode ser verbalizado, não é? Uhum, Mas aí você disse também, né? Você lembrou de que eu utilizei também no final da escrita desse trabalho, eu trouxe alguns pontos de intersecção isso. entre a história do documentário e a história ah, ah, da teoria e da técnica psicanalítica, Uhum, né? E eu achei muito interessante porque na história do documentário, o autor desse livro, ele traz três momentos uhum, na história do documentário. O primeiro momento é o momento expositivo, em que o argumento é feito por letreiros e pelo comentário off, não é?
É assim, no primeiro momento vinha um escrito ali, Hum, sabe, no documentário. Trazia uma imagem, ela vinha escrita ou como um comentário off de quem estava fazendo, criando aquele é. documentário, né? E eu relacionei esse primeiro momento do feito do documentário por letreiros e pelo comentário off com os primeiros momentos da criação da psicanálise. Quando Freud tenta vincular na sessão os seus argumentos sobre o inconsciente, solicitando ao paciente a livre associação de ideia. Lembra daquele É. primeiro momento? Mas ele ainda não tem noção, nesse primeiro momento, do processo transferencial e contratransferencial. Então fica uma impressão, nesses primeiros escritos dele, quando ele estava iniciando a criação da técnica psicanalítica, permanece uma impressão de objetividade, não é? O analista sendo considerado como um observador imparcial. No segundo momento, que denominei de momento pulsional, ocorreu algo muito semelhante com o que eles chamam no documentário de modo observacional do documentário. O analista, ele se posiciona como espectador numa posição de observador ideal e todo o seu enfoque está centrado exclusivamente na pessoa do analisando. O analista é o diretor, entre aspas, Hum, com atuação minimizada, transmitindo a impressão de invisibilidade da equipe técnica. Era assim também no documentário. É como se não existisse a uhum, equipe técnica. Não tinha uma relação entre a equipe técnica e o objeto a ser observado, contando a sua história. Mas um terceiro momento é o documentário interativo. Enfatiza a intervenção do cineasta ao invés de procurar suprimi-la. E aí eu relaciono essa modalidade do documentário com o momento objetal inaugurado por Klein. Neste momento da psicanálise, semelhante ao que ocorreu no documentário, e à medida que a psicanálise foi desvendando o fenômeno transferencial, né? A pessoa do analista começa a entrar em cena. uhum, A interação entre equipe analista e os atores sociais analisados e o analisando assume o primeiro plano. A interação, a relação entre paciente e analista assume o primeiro plano. Desse jeito, na medida que houve essa expansão da técnica, ampliou-se na teoria o conhecimento sobre a relação de reciprocidade entre dois sujeitos, onde o inconsciente de um é influenciado pelo inconsciente do outro. É isso que, né, esse é o que ocorre inconscientemente naquilo que a gente estava falando sobre construir um sonho a dois, construir um sonho a dois na sessão analítica. Então, o objeto de investigação, o objeto analítico, ele se modifica. Não é nem aquilo que ocorre com o analista, contra a transferência, nem aquilo que ocorre com o paciente, a transferência, mas o que ocorre entre ambos. A presença do analista transforma-se na força dinâmica da análise. Não há um fosso mais entre um lado e outro, mas circulação e troca. uhum. É muito bonito isso, né? Porque assim, é um tempo mesmo, né? Que precisa para esse encontro e se dando, né? E percebendo. É isso que o Ogden fala do terceiro analítico, Vera? Esse espaço e esse encontro do inconsciente para o outro inconsciente? A gente pode Isso, pensar. ele é um pouquinho mais do que isso. Uhum, O terceiro analítico, ele vai dizer que não é.
nem o que ocorre, o que se passa no inconsciente, na mente do analista e na mente do paciente, constrói um terceiro analítico. Não Uhum. é nem do analisando, nem do analista. Mas esse já é um É outro, um outro tema, ele né? já traz uma outra Uma outra coisa. complexidade Uhum, nisso que eu estou trazendo nesse trabalho, uhum. né? Então, veja, né, na escrita desse trabalho, eu, eu parto, primeiramente, da ideia de como se constrói um espaço analítico Analítico. na sessão de análise. Aí eu vou pensando nos diversos pacientes que chegam, né, e buscam análise. Desde aqueles que trazem um baú, aqueles que vêm com uma precariedade simbólica, com uma espécie de paralisia psíquica. Aí eu vou me auxiliando em outros autores para falar, né? Bom, então, né, que metáforas eu posso utilizar, né? Utilizei a metáfora do porto, né? A metáfora do bar do deserto. E aí, veja que interessante na escrita, né? Quase num contraponto, porque eu estava ali muito envolvida quando escrevo esse trabalho, né, que faz parte do livro Trabalho do Negativo, eu estava muito envolvida com esses pacientes que eu lembro que, na época, um dos pacientes eu fazia formação e estudava Melanie Klein, e eu falava para a coordenadora, mas eu tenho uns pacientes que não trazem amor, ódio, ciúmes, inveja, né? Querem atacar o objeto, querem destruir o objeto. Não! Ou esse amor né, irrealizável pelo objeto. Não, né? Eu estava ali muito envolvida com esses pacientes. E Uhum. aí eu conheço a história do Gabriel Gabriel. Joaquim, que é quase que um contraponto, e a me ajuda a levar adiante essa investigação, né? E, e aí eu faço essa analogia, esses pontos de intersecção com o documentário, e aí eu vou dizendo, né, que com alguns pacientes, ou em alguns períodos da análise, o mundo das representações não é o importante. E sim, o que da palavra é corpo. Isto é, o cheiro da palavra, o gosto da palavra, tamanho, os ritmos, não é? Intensidade. E trata-se de recolher as pegadas do paciente deixadas no caminho, reconhecê-las, nomeá-las e, desta forma, atestar-lhes existência. A luta que se dá aqui não é por significado, mas por sobrevivência do processo analítico, né? Isso implica em uma transformação na posição do analista para possibilitar as condições necessárias para a construção e criação da noção de espaço e tempo, para a estruturação do mundo das representações e das trocas simbólicas. Muito bonito, né? Porque também você está falando, eu lembrei de um outro pedaço no texto, né, do seu trabalho, que lá você cita o Bolognini, que ele fala que enquanto está nessa construção, é preciso também não interpretar muito, não falar muito, para não, né, atropelar o paciente, né? Sim, Então, sim. e construindo esse timing junto com a pessoa, né? Acho que é o timing também da sessão. O time da sessão, o tempo da sessão, do ritmo. Uhum. Sim, porque, veja você, essa metáfora do porto é interessante para pensar isso. Você vai receber do porto, você recebe quem vem do mar. A gente não tem ideia do que Abaixo, aconteceu né? nesse mar. Meio que nem Ulisses. Tudo que passou e que às vezes e que não tem consciência, não é?
Então, veja, o analista, às vezes por não suportar a calmaria, né, aquela calmaria insuportável, entediante, a repetição do Hum. paciente, ele pode, para se livrar da própria angústia, né, e insatisfação e frustração que aquilo está trazendo, que o paciente, o jeito do paciente não se comunicar não comunicando, eu Uhum. posso atropelá-lo com coisas minhas. Ou então, né, me esconder, me apropriar de teorias e começa a ficar falando teoricamente ou filosofando na sessão, não é? Fazendo uma interpretação baseada numa teoria e não na experiência emocional em curso que está ocorrendo na sessão. Seja lá que experiência emocional é essa. Veja, isso trouxe uma maior complexidade Sim, porque é do uma. processo analítico. E me fez lembrar também, né, da Anne Alvarez, que é uma companhia, daquela fala da companhia viva, né, que é um analista vivo ali, até nesses momentos, né? Você precisa estar atento a esse ponto e suportando mesmo, né? Que eu acho que remete àquela parte que você fala do testemunhar, né? Do E ir testemunho. construindo e sonhando a dois ali, e Às que. vezes não dá para sonhar, às vezes é um longo período de calmaria. É o barco no mar, naquela calmaria, um barco à vela no mar, Uhum. naquela calmaria, e a coisa não vai nem para frente nem para trás, e às vezes tá frio, às vezes tá quente, e você quer sair daquele lugar a qualquer custo e tem que suportar ser a testemunha, É. tá bom? Tá ótimo. Vera, muito obrigada, viu, pela sua participação, pela sua disponibilidade, né? Quem tiver curiosidade de ler o seu trabalho, a gente já citou os lugares que ele está publicado, né? Foi um prazer enorme, conversar com você sobre ele e ter essa oportunidade também de trocar essa conversa gostosa com você. Eu que agradeço, Renata. É sempre, nossa, que coisa boa que é isso, poder falar de um trabalho que eu escrevi, rever, reler, não é? É muito interessante essa experiência também, para quem está aqui falando de um próprio trabalho. Muito É, obrigada, que viu? bom. Agradeço a você e a Marcela. Obrigada, então. O meu nome e nome dela. Até a próxima. Até a próxima.